Galera, motor Firefly aqui do Hamilton, que veio de lá de Itajaí. Neste vídeo vou mostrar para você os detalhes deste motor Firefly e algumas dicas técnicas para você que está precisando montar um motor desse e não tem informação nenhuma. Lembrando, a Mecânica Nunes te ajuda com manuais de torques deste motor. Aperto de todos os parafusos sem exceção. E o que aconteceu, galera, com esse motor do Hamilton de Itajaí, lá de Santa Catarina, que veio até São Paulo sofrendo com Firefly que não acelerava. Em primeiro lugar, o cárter dele estava amassado, o nível do óleo estava muito baixo, porém enganava a vareta. Toda vez que ele fazia uma curva, a luz do óleo piscava e ele perdia a rotação, e você já sabe, falha P1AC7, e o veículo não passava de 4.500 RPM. Então imagine na serra como ele não sofreu para trazer esse carro mais ou menos 600 km. Então não saia daí, fique até o final do vídeo e você vai ver tudo que foi feito nesse Firefly e aprenderá com a Mecânica Nunes alguns detalhes técnicos, alguns cuidados que devem ser tomados toda vez que você fizer um motor Firefly. Bronzina tá, ó, marca metal leve, praticamente original, tá lá, Fiat, né, Firefly 3 cilindros. Tanto de Mancal, que é essa maior, e a de Biela, que é menor. É, galera, aqui ó, Firefly 1.0 3 cilindros do Hamilton. O cara veio de Itajaí. Eu não acreditei, galera. Quando ele falou que vinha para São Paulo trazer o Firefly dele para eu fazer o motor dele, eu não acreditei. De cara, eu não sabia que ia ser de fato, né, motor o problema. Achei que fosse só aquela velha falha P1AC7. E por quê? E por que eu tô dizendo para vocês que eu achava que era a falha P1AC7? Vamos lá. Ele dizia que quando fazia curva, ele perdia potência. Eu falei, cara, nunca vi isso, fazer curva e perder potência. Óbvio, nível do óleo baixo, cárter amassado. Então, como o cárter dele estava amassado, ele achava que tinha óleo. Então, desamassamos o cárter dele. E para minha surpresa, galera, ó, olha o pistão dele, ó, quebrado. Imagine se isso dá uma enroscada no cilindro, ó. Só sobrou o bife aqui, tá vendo aí, ó. Firefly, todo mundo já sabe, né? Bate uma válvula lascada, tucho, né? Maior motivo, tucho. Compra uma corrente aqui, ó, novinha também. E esse aqui, o patim, que é o que mais desgasta, onde vai o esticador, né? O pistãozinho aqui esticador, que tensiona a corrente. Então esse é o que mais desgasta. E a corrente em primeiro lugar e em segundo lugar ele, certo? Então estamos fazendo aqui parcial esse motor. Pistão eu arrumei um para ele, colocamos aqui ó 3 pistãozinhos. No caso que eu troquei foi esse é o dele e esse é o dele. Lembrando de novo, seta para frente, cava da válvula maior é no escape. Tem gente que às vezes não limpa o pistão e vai pela cava e coloca a cava na onde? Na admissão. Firefly é ao contrário, não esqueçam, beleza, galera? Junta de amianto, Taranto, uma junta legalzinha. Eu gosto mais da Sabó, mas Taranto também é legal. Nunes, por que amianto, Nunes? Primeiro lugar, o cabeçote dele foi feito, então já baixou um pouco a altura. Se eu colocar de chapa, eu vou ter problema com sincronismo. Vamos lá para uma parte técnica aqui que vocês vão entender legal. Corrente usada, corrente gasta. Quando ela vai desgastando, ela cresce. Quando ela cresce, o comando, ó, gira para que lado? Anti-horário. Certo? Quando ele gira anti-horário, o comando sai fora de posição no fase e ele para de acelerar e gera a falha P1AC7. Se eu coloco a junta de chapa, pensa comigo, se eu coloco a junta de chapa e ainda planei o cabeçote, o bloco não foi necessário porque não ferveu. O que vai acontecer? O cabeçote vai baixar mais ainda, ele vai baixar mais ainda e a polia vai atrasar. Se eu coloco uma junta de fibra, também conhecido como de amianto, mas é fibra, tá ok? O cabeçote levanta com a corrente nova, que vai estar menor. O que ele faz? Ele vai para a direita, sentido horário, tá ok? Isto é perfeito. E quanto mais alto o cabeçote, o pistãozinho
fica mais recuado, certo? Então se você fizer a plana do bloco, do cabeçote por junta de chapa, ele vai descer mais. E para piorar, se a corrente estiver gasta, adivinha, vai ficar bem grande a corrente, o pistão bem avançado, vai gerar barulho, não vai acelerar e você ainda corre o risco de tirar ele fora de sincronismo. Então guarde bem essa dica da Mecânica Nunes e não se esqueça, o seu canal da informação. Aqui galera, ó, as válvulas tudo novinha, tudo certinho, plana feita. Lembre-se, Firefly, né, só empena válvulas de admissão, certo? Outro detalhe galera, ó, observe aqui, ó, pino guia, tá vendo aqui, ó, onde ele vai, ó, olha o corte aqui, ó, do pino guia, certo? Olha o outro corte aqui do pino guia. Então você tem que tomar cuidado com o que? Quando você colocar o cabeçote sobre o bloco, você tem que alinhar. Ele tem um jogo, tanto para frente quanto para trás. Pegue uma régua metálica e coloque na frente, como se fosse uma plana, né? Você fosse olhar se ele está rente ao bloco, certo? Isso que eu tô falando, galera, ó. Olha para isso, ó. Para frente, para trás, para frente, para trás, para frente e para trás. Então, antes de apertar o cabeçote, o que você vai fazer? Você vai alinhar esta plana frontal para ele não ficar desalinhado. E aí você vai ter problema com vazamento. Pode ter problema com vazamento, principalmente nessas regiões aqui, ó, nessa região e nesta região. A Fiat tem uma ferramenta própria para isso, tá? Mas você que não vai ter, provavelmente, né? Você pode usar uma régua de aço e colocar aqui. Na minha opinião, também serve, respeitando aí a montadora. Comando de válvula aqui, galera, ó, novinho, certo? Comando de válvulas aqui novinho, paralelo, tá? Depois eu deixo a marca dele aí na descrição, porém de ótima qualidade. Firefly gosta de desgastar comando, né? Gera uma fuga aqui, né? Pra variar. A gente fez mandrilhamento, então tá tudo certinho, tudo justinho, tudo beleza, tudo perfeito. Tuchos, a gente vai colocar esses aqui, tá? Esse aqui ainda é os tuchos dele. Aquele é o tucho usado, que veio da retífica, que é o tucho velho, óbvio. A gente vai pôr tucho novo, original, e a corrente também é original. Aí galera, ó, mandrilhamento feito, ó. A gente tirou o comando aqui fora porque vai trocar os tuchos, tá? O proprietário, o Remson, lá de Itajaí, falou, não, bota tudo novo pra gente não ter dor de cabeça. Exceto pistões, tá? Pistão foi medido cilindro, tá tudo ok. Senão, teríamos trocado o pistão e colocado 0,40. Então aqui, ó, mandrilhamento da Retífica Lima. Aqui vai a dica super importante para você que tá pondo o sincronismo do Firefly. Então vamos lá. Suponhamos que meu dedo seja o fase. Vocês estão vendo aqui, ó, bem o finalzinho, bem o topo aqui, ó, certo? Dessa roldana, eu não lembro mais o nome, esqueci o nome, galera, me perdoem. Aqui do comando, esse camezinho aqui, ó, certo? Então vamos lá. Quando a corrente vai desgastando, ele costuma subir. Quando a corrente é nova, ela desce. Ah, mas como assim desce? Não é que ele desce sozinho. É que se você fosse comparar uma corrente nova com uma velha sem soltar a polia do motor, que é louca, ele desceria. Então a ideia aqui é, vai desgastando a corrente, ele vai subindo, aí ele dá falha P1AC7. Então se você vai pôr um Firefly no sincronismo e não quer que a falha P1AC7 acenda e ele acelere acima de 4.000 RPM, que ele acelere acima de 4.000 RPM, qual é a estratégia, galera? A estratégia é o seguinte: se você vê que o conjunto é tudo novo, você pode deixar no meio do sensor. Se você crê que o conjunto não está 100% e o pistão está um pouco avançado, você tem que deixar mais para baixo, ou seja, do meio para baixo do fase. Esta é a ideia, a estratégia. Então se o conjunto está tudo zerado, corrente, polia
engrenagens, guias, etc, tensor, você pode deixar no meio do fase, no meio do sensor de fase. Lembrando, se o conjunto tem desgaste, é do meio para baixo. Aí você vai baixando de pouco em pouco até você apagar a P1AC7 e ele voltar a acelerar normalmente até os 7.000 RPMs. Então, guarde esta dica. E aqui, galera, ó, estamos aí de volta, ó. Já colocamos a corrente de sincronismo. Vocês estão vendo aqui, né, ó. Takal é o kit que foi trocado pelo mecânico anterior, certo? Como eu vi que na desmontagem o patim já estava muito próximo da corrente, eu falei, vou trocar pelo menos a corrente e este patim, já que os demais foram trocados e são Takal. A engrenagem, esse, tudo Takal, certo? Tudo Takal, ó, tá escrito aqui. Aqui no esticador você não vai ver, porque eu passei na escova de aço e aí acabou saindo. Então, pra você, lembre-se, esta é a tensão perfeita, ó. Olha o tensorzinho, olha o pistão, praticamente todo recuado, ó. Quase não tem mais como voltar. Então, isso sim é uma tensão perfeita, ó. A corrente, ó, praticamente, ó, ela sobe reto como desce reto aqui. Nunes, pô, e se trocasse tudo? Acredito que ficaria 100%. Então, toda vez que você for condenar esse sistema, de repente o cara não tá com as suas condições financeiras boas, a gente tem que respeitar, cada um tem seu contexto. Lembre-se, compre primeiro a corrente, se você tiver tempo, coloque a corrente e observe a posição do pistão. Quanto mais recuado, melhor. Neste caso, nem precisa trocar a engrenagem. Talvez ela tá até ajudando, por mais que seja de uma marca que eu não costumo utilizar, mas respeito você do outro lado da tela. A engrenagem também é nova, Takal, mas também é nova. Automaticamente você tem os dentes mais altos pelo desgaste que não existe. Patim novo, Mopar, né, originalzinho, e ficou 100% aqui. Barulho sem chance. Ah, Nunes, e agora que a corrente está perfeita? Atenção, como a gente faz, Nunes? Lá com o sensor de fase, na hora de colocar no sincronismo, você pode deixar bem no meio do fase, tá ok? Então esta é a dica da Mecânica Nunes para você que tá com problemas aí de falha P1AC7. Nunes, eu consigo fazer a falha P1AC7 ir embora mesmo com o kit gasto, sem eu ter certeza também, né, se vai estar ou não, porque você vai ter que abrir, a não ser que aquela tampa plástica que vai aqui bem na fronte da bomba de óleo, você remova e enxergue a posição, certo? Aí você não precisa remover a frente inteira. Então, se caso tiver com desgaste muito severo, ou seja, o pistão muito avançado, então tem que ficar do fase para baixo. Quanto mais novo, você fica no meio. Então, quando o sistema tá perfeito, no meio do fase, como eu fiz no vídeo. Quanto mais gasto, do meio para baixo, beleza? Então esta aí é a informação para você do outro lado da tela não ficar sofrendo com falha P1AC7. Lembrando também que nem todo scanner consegue remover aquela falha. Não é às vezes só um fator apagar. Porque você fala, Nunes, tô com um Firefly aqui, ó, a chave tá ligada, eu apago e ela não sai. Então não é uma falha mecânica, é uma falha virtual. É por culpa do sincronismo virtual. O Napro resolve. Muitos scanners não conseguem remover essa falha da central. Bomba de óleo, né? Novinha como sempre. Lembrando, na primeira partida, depois de muitas horas, né, desligado, frio, etc, você deu partida, fez aquele barulho de tucho descarregado, um dos maiores motivos é essas válvulas aqui de retenção, já porque usou o lubrificante errado, aí você tem desgaste aqui das esferas, o óleo volta todo pro cárter. Lembrando, ele tem duas válvulas de retenção. E por que ele tem duas válvulas de retenção? Detalhe, uma pelo motivo de ir direto para a polia para poder avançar ela. O que ela não usa, ele devolve para o cárter. E a outra para o sistema de força, virabrequim, bronzinas e por aí vai, esticador.
Legal? Então, a bomba de óleo do motor Firefly, ele tem duas válvulas de retenção. Uma é essa aqui, ó, na vertical, e a outra é essa aqui, ó, praticamente na horizontal. Outro detalhe, galera, outro detalhe importante, ó, um guia, dois guia, tá vendo, ó, que vai aqui e o outro vai aqui. O que acontece se eu montar sem guia? A tampa não vai ficar 100% centralizada, ou bomba de óleo também. O nome técnico eu esqueci, deixe no comentário aí, você que se lembra, peço perdão. Né? Se ela não ficar 100% centralizada, quando você apertar o parafuso da polia, vai travar o virabrequim igual a família Zetec Rocan, certo? Então cuidado, às vezes fica na bomba velha, e aí você põe uma bomba nova, e aí já sabe, vai travar o virabrequim na hora que você der o torque. Guarnições aqui, ó, na bomba velha, se ela tiver estragada, não acha para comprar. Aqui eu recomendo, graças a um amigo lá, o Silvio de Brasília, que teve a ideia brilhante, você pode pegar aquela guarnição que vai, ó, é tipo uma dessa que vai na conexão da família GM 1.8, certo? Ali no coletor de admissão dos flex. É praticamente o mesmo diâmetro e ainda fica esse rabichinho. Do lado de cá, tô pensando caçar alguma de coletor de admissão, dessas que são quadradas, não arredondadas, para colocar aqui, não deste carro, mas de um outro, que de repente esteja já com a borracha flácida ou cortada. E tá aí a conclusão do Firefly do Hamilton. Tá vendo, galera? Acabamos de montar aqui a caixa de filtro de ar, tudo montadinho, tudo bonitinho, tudo testado, sem vazamento, sem ruídos, perfeito. Se não fosse o seu compartilhamento, não teria chego até o Hamilton lá de Itajaí, ele não teria trago pro Nunes aqui em São Paulo. Agradecemos mais uma vez pela tamanha audiência. Fique com Deus e até o próximo Firefly. Gostou do vídeo? Então não se esqueça, deixa o like. E para você que está chegando agora pela primeira vez no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vou deixar mais vídeos aqui espalhado pela tela para você conhecer um pouco mais do trabalho da Mecânica Nunes, o seu canal da informação.